Existe um tipo de silêncio que só acontece quando dezenas de milhares de pessoas prendem a respiração ao mesmo tempo. O futebol é a festa máxima da civilização, uma válvula de escape, principalmente para povos sofridos como aqui no Brasil. Mas o futebol não é só felicidade e alegria. Muitas coisas perturbadoras já aconteceram em campo e ao seu redor. E às vezes se torna um memorial de coisas que a linha oficial tentou varrer para debaixo do tapete. Arquivos oficiais da FIFA, relatórios de engenharia e boletins de ocorrência antigos compartilham uma coisa em comum: a pressa de fechar o caso. Quando o apito final soa, os holofotes se apagam e a multidão vai embora. O que sobra nos corredores escuros de um estádio. E esses registros, os canais de esporte tentam evitar. Eventos inexplicáveis que pode arrepiar sua espinha. O relógio marcava as horas que antecediam o confronto entre Guatemala e Costa Rica, rumo ao Mundial da França. O estádio Mateu Flores estava com a capacidade máxima esgotada, mas do lado de fora, a ganância e falsificação de ingressos se tornou uma bomba relógio. Milhares de pessoas ainda se empurravam nos portões, quando algo perturbador aconteceu. O empurra-empurra começou. As pessoas começaram a se amontoar nas grades. O ar foi ficando cada vez mais escasso. Crianças e mulheres caíram sem qualquer chance de se levantar novamente. A massa humana continuava avançando por cima, sem ver o que estava acontecendo por baixo. As pessoas que estavam caídas. Que todos los guatemaltecos experimentamos en este momento, motivo de reflexión en todos los niveles de nuestra sociedad. No es momento de extender el dedo índice para comenzar a señalar culpables. Aquí todos somos culpables. Ali foi um fim trágico de dezenas de pessoas, esmagadas pelo peso da euforia. O mais bizarro foi o que aconteceu em seguida. A ordem superior foi direta. O espetáculo não podia parar. Enquanto ambulâncias improvisadas, caminhonetes particulares, todo mundo tentava ajudar o que estava acontecendo ali, as pessoas que não conseguiam se levantar sem vida foram simplesmente jogadas de lado e escondidas. E mesmo com tudo isso, o jogo começou. Os jogadores corriam, a bola rolava, a transmissão fervia, enquanto a poucos metros dali a tragédia acontecia. E 84 pessoas não voltaram para casa nesse caso. México, Estádio Azul. O lugar é famoso por acontecer coisas estranhas. Vigias noturnos, operários de manutenção e até policiais relatam a mesma coisa. A silhueta de um homem de idade avançada que caminha passeando por ali pelos túneis escuros que ligam o estádio à praça de touros vizinha. Túnel, sí, se escuchan en el túnel. Sí. ¿Y cómo combaten eso los sonidos? También decían que luego les tocan la puerta, ¿no? Sí, pues también luego de repente se escuchan. Y ya cuando ven... Pues no hay nadie. La confusión es parte de la leyenda. Una viejita o un charro, nadie sabe con certeza qué es lo que sucede en las entrañas de la colonia Nochebuena. Lógico que a ciência tenta explicar dizendo que são apenas ilusões de ótica causadas pelas luzes dos refletores, ou o eco do vento na gigantesca estrutura vazia. Mas a história da região esconde algo mais profundo. Na década de 1920, antes do estádio ser levantado, aquele solo abrigava grandes fábricas de tijolos. Uma época de exploração extrema, onde acidentes fatais e decisões sem volta de trabalhadores eram abafadas para manter a produção funcionando. E o concreto foi jogado por cima de toda essa história. Você já entrou em um lugar vazio e já teve aquela sensação de estar sendo observado? Pois é a mesma coisa que acontece nesse estádio, onde dizem que ele é assombrado.
Durante a transmissão ao vivo de uma partida da Liga Argentina envolvendo River Plate, as câmeras de televisão captam uma figura veloz que parece correr em altíssima velocidade pelas arquibancadas, atravessando espaços de uma forma que desafia a movimentação humana comum. Este corre al costado del campo de juego, de una punta a otra, en medio de la disputa del encuentro. Algunos lo reconocieron como Natalio Perinetti. Você vê a figura se movimentando ali de uma forma muito estranha e muito rápido. É bem difícil ser uma pessoa ali. Mas aparentemente ninguém observou, ou se observou não deu muita atenção. Ela parece ser translúcida e passa quase que por dentro das pessoas. Bizarro. No encerramento de uma partida de seleções, enquanto os comentaristas analisavam o jogo ao fundo, duas silhuetas translúcidas estranhas são vistas cruzando aqui as imagens. Observe. Comentan Ramón Quiroga y Flavio Francisco. Es exacto lo que dices tú, Daniel, ¿no? O sea, no defendimos bien. Cuando estamos con un hombre menos, peor. La movilidad del equipo chileno impresionante, ¿no? La dinámica que tiene. Pero esa rotura de línea, esas diagonales, fue un dolor de cabeza para Perú. No sabíamos qué hacer, se achicar, agrandar. E as silhuetas passam ali no meio do campo, para todo mundo ver. Isso seria a prova que fantasmas também habitam os campos de futebol. Na Copa do Mundo de 2002, sim, a última Copa que nossa seleção do Brasil venceu, e eu espero que esse vídeo esteja datado e no momento que você esteja assistindo, o Brasil já seja hexa. Se não, me fala aqui nos comentários. Mas nessa época, na Índia e em Bangladesh, torcer para certas seleções estrangeiras seria um reflexo de disputas religiosas, étnicas e políticas em comunidades pobres no sul dali. Transmissões de jogos em praças públicas terminaram em brigas generalizadas extremas e até mesmo uma tirando a vida das outras. Só bastava você torcer para o lado errado. Isso poderia culminar no seu fim. E mesmo depois de toda aquela violência, os jogos continuavam passando nos telões como se nada tivesse acontecido. Aqui foi o único caso na história em que um jogo de futebol serviu diretamente como estopim para um conflito bélico internacional. 3 partidas decisivas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 70 inflamaram as tensões políticas e sociais que já existiam entre El Salvador e Honduras. Pouco após os jogos, os dois países iniciaram uma batalha real que durou 100 horas. Infelizmente, milhares de pessoas perderam a vida ali. Em 1967, o Racing vivia o seu auge, e dizem que os invejosos de todo aquele sucesso, torcedores do rival talvez, invadiram o estádio do Racing El Cilindro à noite e enterraram os corpos de 7 gatos pretos sobre o gramado para amaldiçoar o time. Bizarramente, a partir dali, o Racing entrou em uma decadência absurda, na verdade quase faliu. Nos anos seguintes, a diretoria tentou quebrar o feitiço. Saíram cavando todo o campo e acharam 6 esqueletos de gatos. Mas o 7º continuava sumido. O clube chegou a levar um padre para exorcizar o gramado. Só em 2001, após uma busca minuciosa que removeu todo o concreto perto de um dos gols, o último esqueleto foi achado. Coincidência ou não, o Racing quebrou o jejum e foi campeão no mesmo ano. Em 2012, jogando pelo Porto contra o PSG na Champions League, o jogador James Rodrigues correu para comemorar um gol perto da torcida. E ali, uma foto profissional da agência de notícias Associated Press registrou aquele momento. Na imagem, em meio aos torcedores borrados pela movimentação, aparece uma figura nítida, parada, estática, vestindo roupas que pareciam ser de outra época e com feições assustadoras. Aquilo gerou um burburinho gigante na imprensa e muitos afirmaram que ali seria um fantasma real, registrado por uma câmera profissional de um fotógrafo oficial.
Para você, qual desses casos foi o mais macabro? Se ficou até o final do vídeo é porque gostou, e se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no canal e te espero no nosso próximo encontro.